Muito bom dia a todos, bem-vindos ao episódio 8 do Chega às 9, a tertúlia podcast que debate a atualidade política nacional. Tal como já vem sendo habitual, faço-me acompanhar por Cátia Gervásio e por Pedro Guerreiro Cavaco. Sejam ambos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal. Sandra, olá, bom dia e também bom dia a todos aqueles que Bom nos seguem. dia. Bom dia a Cátia. todos e bem-vindos ao 8º episódio do Chega às 9. Vamos então começar. No episódio de hoje vamos fazer um breve rescaldo das eleições legislativas na Madeira, que ocorreram no passado fim de semana, e ainda debater um pouco sobre aqui a ideologia de género, um tema um pouco polémico. No passado sábado, os madeirenses foram às urnas e o PSD, como também já seria expectável, ganhou as eleições com 43,43% dos votos. Entretanto, Miguel Albuquerque já fechou acordo com o CDS para governar com maioria absoluta. Sabe-se que o PSD está no governo da Madeira desde 1976, ano em que foi realizada a primeira eleição para a Assembleia Legislativa Regional, e desde então o partido nunca perdeu o poder na Madeira, mantendo-se no governo há praticamente 49 anos consecutivos. O primeiro presidente do governo regional da Madeira foi Alberto João Jardim, como todos sabem, que liderou entre 1978 e 2015, um dos mandatos mais longos da política europeia. Depois dele veio Miguel Albuquerque, que é o atual presidente do governo regional desde 2015. Agora, perguntava-vos, estavam à espera de um desfecho diferente? Pedro, Cátia? É assim, na verdade, eu pessoalmente não estava à espera de um desfecho diferente. Como tu disseste, e bem, a Madeira tem sido sempre governada pelo PSD, portanto o PSD coloca lá quem quiser e vai continuar a ganhar, é isto que me parece. Portanto, as últimas 3 eleições, e o que é importante aqui também ressalvar-vos é que estamos a falar de 3 eleições num ano e meio, portanto, se há quem pague esta fatura bem caro, essas pessoas são os contribuintes, não é? Porque estamos a falar de 3 eleições num ano e meio, portanto tivemos eleições a 24 de setembro de 2023, a 26 de maio de 2024 e agora novamente a 23 de março de 2025. Portanto, todos os anos há eleições na Madeira, qualquer dia são mais conhecidas as eleições do que o Carnaval da Madeira, que tantos turistas leva à Madeira, portanto deve ser o próximo evento que vai haver na Madeira. Se em 2023 o PSD teve 23 mandatos e se coligou ali, ou seja, negociou com o PAN e conseguiu depois assumir a liderança, depois isto foi só de pouca dura, porque começaram em setembro aqui o namoro e depois em janeiro terminou, quando veio então aqui a público esta mega operação com os suspeitas de corrupção ativa. Em 2024, o PSD volta a ir às urnas novamente e fica com 21 mandatos, mas depois aqui o Chega também ajudou um bocadinho, acabou por se abster e viabilizar então o programa do governo. Foi sol de pouca dura uma vez mais, portanto, em novembro volta a haver então esta questão do Miguel Albuquerque, dele ser constituído arguido, não só ele, mas também outros secretários regionais, e portanto o que eu acho, acima de tudo, é que isto é uma autêntica vergonha, uma bandalheira, como alguém dizia muito bem, porque 3 eleições num ano e meio não faz sentido nenhum, mas ao contrário do que todos os partidos têm vindo a dizer, é que ninguém quer assumir que os resultados da Madeira possam ser assumidos como resultados nacionais. Eu acho que as eleições de maio vão ser mais do mesmo. Recordo-me de quando foi destituído o governo também de António Costa, ele depois voltou a ir a eleições e ganhou com maioria absoluta. Claro que depois não fez muito bom trabalho e já sabemos no que deu, mas eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo em Portugal continental. Qual é que é a Olha, tua opinião, Pedro? eu esperava a vitória do PSD, mas não Sim. seja pelo fator histórico, não esperava estes números. Na verdade, eu não esperava estes números. Surpreendeu-me verdadeiramente o JPP, o Juntos pelo Povo, que ultrapassou o clássico Partido Socialista.
E eu antevejo que o JPP possa eleger um deputado nas eleições legislativas. Veremos se o JPP ou se a Assembleia da República não ganha um novo partido a partir das eleições de dia 18. Relativamente aqui a esta questão, eu acho que os madeirenses, a forma como eu interpreto os resultados é este: os madeirenses preferiram a estabilidade. E, portanto, o contexto de estabilidade foi aquele que terá dominado o pensamento de todos os madeirenses, e eu atrevo-me a dizer que o único fator de instabilidade que pode advir aqui é o fator justiça. Isto porque, se houver uma acusação, devemos discutir isso noutro episódio qualquer, acho que é interessante. Enfim, não em termos da constituição de arguido, mas se houver uma acusação do Ministério Público ao presidente eleito, eu penso que voltará a haver instabilidade na Madeira. Relativamente ao Partido Chega, acho que devemos todos a pensar o que aconteceu. O Chega perdeu mais de 5 mil votos. É um resultado que ficou aquém daquilo que era esperado, e há que repensar E o um que é que deputado. não correu bem. Não percebi. E perdeu um deputado. Sendo que havia uma deputada que se tinha tornado independente, bem te recordas, tinha Sim. elegido quatro, depois uma delas, uma deputada tornou-se independente, portanto terá ficado com três, mas sim, para todos os efeitos, terá perdido, em termos de comparativos, terá perdido um deputado e mais 5 mil votos. E, portanto, eu acho que é motivo bastante para nos levar todos a refletir o que é que não correu tão bem. Certo. Pronto, mudando aqui um pouco o registro, hoje decidi abordar um tema que mexe um pouco comigo ao nível pessoal e acredito com muitos daqueles que acompanham o nosso podcast e que tem a ver com a ideologia de género. A Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que a identidade de género é a maneira como um indivíduo se reconhece e como ele percebe a sua própria identidade, independentemente do órgão sexual com que nasceu. Basicamente, a identidade de género consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição de masculino e feminino um pouco histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. Este conceito tem sido cada vez mais abordado nas escolas, infelizmente, a meu ver, impulsionado pelas políticas de extrema-esquerda, tipo o Bloco de Esquerda, especialmente na disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, obrigatória, como sabem, no ensino básico e secundário. Ao incluir temas como identidade de género e diversidade sexual nos currículos escolares, sob o pretexto de combater a discriminação e promover a inclusão, esta doutrina tem gerado grande preocupação entre pais e grupos mais conservadores que a veem como uma tentativa de imposição ideológica a crianças ainda em fase de formação, podendo causar confusão e interferir nos valores transmitidos pelas famílias. O que é certo é que esta discussão está longe de acabar e tem sido uma questão central nos debates políticos e educacionais, onde os partidos mais à direita, como o Chega, têm criticado fortemente a inclusão destes temas nas escolas. E eu pergunto, o que pensam vocês sobre esta nova tendência? Queres começar tu, Kátia? Sim, enquanto mãe, posso partilhar convosco e partilhar com todos que, enquanto mãe, e desde que começou a disciplina de cidadania, que na altura
quando eu andava na escola não havia cidadania, portanto tínhamos a área projeto, e trabalhávamos durante um ano um tema que era escolhido pela turma, portanto havia realmente assim uma disciplina mais aberta, mas não tínhamos sequer horas dedicadas a. Enquanto mãe, sempre me questionei nas reuniões de pais quais é que seriam as disciplinas, ou seja, que conteúdos é que iriam ser dados na disciplina de cidadania. E as respostas dos diretores de turmas foram sempre um conjunto de nada. Ou seja, a conclusão a que sempre cheguei e que questionei os próprios diretores de turma era, já percebi, então, o que se deve dar é isto, isto e aquilo, mas depois tem um pouco a ver com a turma, tem um pouco a ver com o professor e tem um pouco a ver com tudo e na realidade não tem a ver com nada, porque o tema era sempre o mesmo, ia sempre dar ao mesmo e a ideologia de género era um tema que vinha sempre à baila. Posso partilhar convosco uma situação que, nas aulas de cidadania, um dos projetos que foi incluído na turma do meu filho era pintar um banco da escola. E o banco da escola ia ser pintado de várias cores. E o meu filho questionou o porquê das cores com que cada ripa do banco da escola ia ser pintado, questionou o porquê de ser naquela orientação, ou seja, a orientação das cores, ser aquela graduação, digamos. Mas, E o que lhe foi tipo dito, o quê? Tipo LGBT? era a As bandeira cores... LGBT, na verdade. Meu E o Deus. que foi dito ao meu filho, mas isto é o arco-íris. E o meu filho disse, não, porque o arco-íris não tem necessariamente que ter estas cores, nem tampouco esta orientação. E basicamente, a partir do momento que o meu filho questionou com uma tenra idade, portanto tinha 11 anos, penso, o meu filho foi posto de parte pelo aquele professor, que depois viria a ser o seu professor de uma outra disciplina, quando terminou a cidadania, portanto, porque eles tinham por semestres. Foi logo posto de parte, e foi posto de parte porque, para mim, e isto acho que é um tema muito importante, os pais não se podem demitir, nem podem permitir que a escola eduque os seus filhos, porque a escola ensina e a família educa. E isto é um princípio que eu trago desde pequeno e é o princípio que tenho passado ao meu filho. E não admito que nenhum professor queira educar o meu filho, porque para isso estou lá eu. E uma vez tive uma conversa muito interessante com uma professora que me dizia, mas isso é a senhora, porque nem todos os pais sabem educar os filhos. Eu disse, pois, mas então aí a escola também tem que chamar os pais à razão e pedir que eles eduquem os seus filhos. Mas falando aqui sobre a ideologia de género, que é também um tema que mexe bastante comigo, há uma expressão, uma frase da Maria Helena Costa, que é uma pessoa que fala muito sobre este tema e é grande defensora Quer ter um livro, quer do escrever tema um livro sobre também. isso. É verdade, exato. E ela diz que a ideologia de género é um conjunto de ideias que são anticientíficas e com propósitos políticos totalitários, que estripa a sexualidade humana da sua realidade natural e biológica e que explica que apenas é uma cultura, como tu dizias há pouco, esta questão da ideologia de género, ou seja, que ninguém nasce nada e que depois, em função da cultura, vai se desenvolvendo homem, mulher ou qualquer coisa daquelas letras todas que nós sabemos. Na verdade, sim, isto é um regime totalitário, porque o que se pretende com esta questão da ideologia de género é controlar a população. Nem podemos pensar que isto é outra coisa. Nós pretendemos controlar a população, mas o que é certo é que com esta ideologia, que o género, ou o sexo, porque na verdade é o sexo, e até se virem, já muitos documentos não perguntam o sexo masculino e feminino, perguntam género, e isto não me faz sentido nenhum, porque sempre se chamou sexo, e é isso que se chama, é sexo, ponto final. E na verdade esta questão de ser cultural, o que se propõe é criar um novo homem, que não tem passado, que é uma autêntica folha em branco, e o que pretendemos com isto, e digamos, apagando a figura do homem, o homem sendo um homem sem passado, estamos também aqui a mudar o coração de toda a sociedade, porque as sociedades formam-se a partir da família. A partir do momento que nós queremos matar o homem e a mulher, nós matamos o bem mais essencial da sociedade, que é a família. E, portanto, estas teorias, a mim, o que me chateia é precisamente começarem pela parte das crianças, porque se nós, enquanto adultos, temos alguma dificuldade em conseguir perceber todas estas teorias, imaginem as crianças, e estamos neste momento, por exemplo, a adotar livros que já na pré-escola estão a falar deste tema às crianças de tão tenra idade.
Para além de que depois tudo isto parece uma certa normalidade e as crianças vão crescendo a perceber que não, eu sou quem eu quiser. Vemos já muitos meninos a mascararem-se de meninas porque é assim, não é? Há inclusive algumas escolas que aliciam os alunos a irem vestidos de saia e se forem vestidos de saia, os meninos, rapazes, jovens, ganham até dinheiro, portanto isto é permitido nas escolas. Há escolas que dão espetáculos com pessoas, digamos, que não consigo bem perceber o que é que lá vão fazer, mas com alto teor pornográfico e de transexuais, e portanto tudo isto está a acontecer nos dias de hoje nas nossas escolas. Mas não me espanta, porquê? Porque quando me junto à política, vejo que muitos dos políticos, nomeadamente a nível autárquico, são professores e estão ligados à esquerda. Portanto, é isto que eles têm para ensinar. E é um tema que me choca muito. Pá, tinha aqui muito para dizer sobre este tema, Sim. nomeadamente falar de um tema que sai tão caro ao Partido Chega quando falamos da castração química de violadores e de pedófilos, e depois toda a gente se espanta e diz: ai meu Deus, isso não pode ser, esta gente é completamente alucinada. Mas quem diz isto são também aqueles que apoiam os filhos a tomarem bloqueadores de puberdade, que é precisamente o mesmo medicamento que é dado a violadores em alguns países que têm a castração química ativa. Portanto, é estranho que isto aconteça, é estranho que se esteja aqui a fazer esterilização de pessoas, porque as pessoas, ao tomarem este tipo de bloqueadores de propriedade, de puberdade, desculpem, acabam depois por não ter prazer para o resto da vida, porque é isso que acontece quando se toma este tipo de medicação, e estamos aqui a sustentar indústrias, não é? Porque depois, por trás disto tudo, por trás da ONU, que começou a falar em 1990 deste tema, que depois passou toda a informação para os manuais e todos os boletins informativos que se falava da Organização Mundial da Saúde, estamos aqui a alimentar a indústria farmacêutica e também a parte da indústria hospitalar que acaba por ganhar, não só com o consumo destas drogas, digamos, e de bloqueadores de puberdade, como também a indústria hospitalar, depois com as cirurgias que são feitas. Portanto, estamos a alimentar nada mais, nada menos que uma má sociedade e estas indústrias que continuam a crescer. Pedro, Olha, eu segundo qual é a tua opinião? a Cátia disse tudo, portanto, eu pouco ou nada, pouco terei a acrescentar, eu segundo tudo o que a Cátia disse, nomeadamente aquilo que me parece mais evidente, que é um ataque à família. Portanto, há uma... Vamos lá ver, houve aqui uma má evolução, houve uma má evolução daquilo que é a extrema-esquerda. Portanto, tínhamos a extrema-esquerda, inicialmente, em primeiro lugar, se quisermos, que rejeitava a estrutura socioeconómica subjacente ao capitalismo, como todos sabemos. Depois defendia estruturas económicas e de poder alternativas que envolviam a redistribuição dos recursos, em posse das elites políticas, e também sempre manifestaram como internacionalistas, estabelecendo relações de causalidade entre o imperialismo, o globalismo e as questões socioeconómicas regionais. Mas depois houve uma evolução e entramos naquilo que já sabemos que é o wokeismo, não é? O wokeismo. E se olharmos bem aquilo que é a árvore genealógica do wokeismo, teremos como pai o movimento Black Lives Matter, se bem se recordam, como mãe o feminismo, e depois temos os filhos, que é o movimento Me Too e o LGBT+. E, portanto, tudo isto foi uma construção que se foi fazendo, uma ficção, daí, aqui, como a Cátia disse muito bem, é uma ideologia. Dizias tu, e bem, Sandra, ainda há pouco que, perdão, a definição do masculino e do feminino era um produto histórico-cultural, portanto, era uma Sim. cultura que se vivia cá. É uma coisa, Então, é uma coisa do passado. Agora já mas não... é uma cultura. É uma cultura. Sim. Então, e o que é? E o que é esta matéria? O que é esta matéria, senão uma construção cultural? Olha, é como a questão dos emojis. Nós temos falado agora em off por causa da série brilhante Adolescência. Adolescência que saiu na Netflix e eu consigo fazer aqui um paralelismo. Por exemplo, os corações. Para mim, há um coração verde, um branco, um preto, mas não, houve quem construísse um significado
e atribuir um significado à cor do coração. E se eu te mando um coração de uma determinada cor, eu quero transmitir algo com isso. E, portanto, tudo isto são construções, daí ser uma ideologia, nada é científico, nada, rigorosamente nada. É uma construção mental que depois se tenta enxertar nos miúdos. Porquê? São gerações futuras. Certo. São as gerações futuras. E dizendo aqui ainda aqui duas notas. A primeira, que, como a Cátia disse muito bem, a inclusão desta ideologia foi feita de uma forma transversal pelas várias disciplinas, inclusive na educação física, pasmem-se. Mas, felizmente, no dia 28 de fevereiro deste ano, a direita, quem mais? A direita aprovou a retirada definitiva do guia Direito a Ser nas Escolas, que promovia a inclusão desta identidade de género. E termino. Termino com uma referência a um casal homossexual. Manuel Lisboa e o seu companheiro Rui, que conseguiram, com elegância, normalizar aquilo que era a visão antes e atual daquilo que é um ser humano homossexual. Conseguiram normalizar essa relação e passaram para o público aquilo que é aquela união, sem entrar neste peditório que recusam e afirmam que recusam este peditório de LGBT. Portanto, há toda uma diferença. Há toda uma diferença. Por isso, somos livres e acho que a Cátia disse muito bem, a educação, de facto, vem de casa e é importante os pais não se demitirem daquilo que é uma competência exclusiva deles próprios. Tu falaste aí numa coisa, nos movimentos woke, ou nos wokeistas, como tu lhe chamaste, ainda dentro destes movimentos woke e dentro destas tendências que têm vindo a crescer, muito, muito impulsionadas aqui pelos movimentos da extrema-esquerda, temos vindo a implementar nas nossas escolas das nossas crianças, casas de banho mistas. E aqui, por exemplo, em Almada, uma escola aqui do Pregal já tem uma destas casas de banho mistas a servir os alunos. Isto tem gerado aqui alguma controvérsia e levantado aqui muitas questões, e eu pergunto, estará o país no caminho certo ao alterar espaços comuns utilizados por crianças e jovens em nome de uma ideologia? Não, o país... Cátia, deixas-me só iniciar aqui esta. Claro. Não, o país não está, ou não estava, eu prefiro dizer assim, não estava no rumo certo, porque a esquerda potencia tudo isto, não é? Não esqueçamos o comunismo e o socialismo são praticamente irmãos, portanto, nada de bom vem dali. E é com agrado que se tem observado, por exemplo, quer nas eleições europeias, estou a falar agora a nível da própria Europa, como também em França, em Portugal, também, Bélgica, Áustria, agora a eleição de Donald Trump. Eu acho que as pessoas, e não fiquemos a pensar que tem só esta alteração tem somente a ver com os fluxos migratórios. Terá, boa parte terá, mas eu acho que as pessoas começam a despertar para esta realidade que nos pretendem impor. E ai daquele que ouse dizer algo em sentido contrário, porque é automaticamente ostracizado. E o delito de opinião há muito está erradicado no nosso direito. De forma que eu como pai, discordo
totalmente da questão das casas de banho mistas, não me sinto confortável, presumo que os meus filhos também não se sintam confortáveis e admito que muitos pais pensem desta forma. Mas lá está, e termino, com esta alteração foi feita pela direita portuguesa em 28 de fevereiro, eu espero que este rumo de correção daquilo que era um trilho que estava a ser negativamente percorrido no país, seja de uma forma absoluta e expressa, erradicada, e que políticas de direita assumam o controle e a definição daquilo que é a educação a ter nas escolas. Kátia, o que é que tu pensas sobre esta matéria? O que eu penso sobre esta matéria é que talvez há uns 20, 25, 30 anos nós andávamos a pedir aos nossos comerciantes que só tinham uma casa de banho, no fundo, numa casa de banho dos fundos, nós andávamos a pedir aos nossos comerciantes para eles terem 2 casas de banho. Tínhamos que ter uma casa de banho para senhoras e uma casa de banho para homens. E hoje em dia, bem sabemos o quanto muitos locais tiveram que fazer obras e continuam a ter que fazer, porque nos estabelecimentos comerciais continua a ser obrigatório haverem 2 casas de banho, e depois pegamos nas nossas crianças e juntamos-las todas. Quando estamos a falar de crianças muito pequeninas, eu até consigo perceber que não existe maldade, porque, quer dizer, não têm esse tipo de pensamentos na sua grande maioria, bem sabemos que não é assim na totalidade, mas depois quando falamos em jovens, se calhar já não estamos a falar do mesmo, e hoje em dia é tão simples de poder frequentar outra casa de banho, já nem falar de casas de banho mistas, mas já é tão fácil frequentar outra casa de banho que não a do meu sexo, quanto chegar ao Conselho Diretivo e dizer, olha, eu a partir de hoje sinto-me um homem e, portanto, como me sinto um homem, vou à casa de banho dos homens. Mas isso não acontece, mas muito ao contrário acontece, e nós sabemos como são os jovens, e ainda bem que o são divertidos e acabam por ter algumas brincadeiras, e muitos rapazes acabam por ir para os balneários das raparigas. E o que eu pergunto é, alguém se questiona como é que se sentem as raparigas que têm que ter um rapaz nas suas casas de banho? Estamos só a olhar o facto desse rapaz dizer que afinal se sente rapariga, e então vamos colocá-lo ao pé das raparigas, mas ninguém pergunta às raparigas se elas se sentem bem por ter um rapaz na casa de banho. Portanto, isto acaba por ser um tema aqui que as mulheres ficam sempre a perder. Quando nós transformamos homens em mulheres, as mulheres ficam sempre a perder, mais que não seja porque o seu espaço acaba por ser invadido, mais que não seja porque estamos a colocar homens que têm uma força e que têm uma capacidade completamente diferente das mulheres, porque somos genética e anatomicamente diferentes e está tudo bem, mas quando colocamos homens que agora são mulheres, dizem eles, não é? Porque não são mulheres, porque para ser mulher tem que se ter o dom de gerar vida, e os homens não têm esse dom, como todos sabemos, e portanto estamos a falar de uma questão de saúde mental, e enquanto não virmos a questão neste ponto, vamos continuar a cometer barbaridades destas que nos sujeitam a todos neste momento a ter um inverno demográfico e o maior ataque que conhecemos à maior estrutura do mundo, que é a família. Meus caros, esta conversa está muito boa e teria aqui muito mais por dizer, porque de facto a Sandra disse, é um tema que mexe comigo e mexe com todos, porque na verdade só não se sente quem não é filho de boa gente, e já há muito tempo que não dizia assim um ditado português que adoro dizer. E portanto, quem não se sente não é filho de boa gente, e todos nos sentimos com isto. Mas naturalmente que o nosso tempo chega aqui também ao fim. Aos que nos veem, aos que nos ouvem, nós agradecemos pela companhia. Sigam-nos, partilhem o nosso trabalho, façam like para nos ajudar a crescer este nosso podcast. Despedimos-nos até à próxima sexta-feira. Já sabe, nós chegamos às 9. Um bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia e até para a semana. Adeus.